Fala aí galera, beleza? Hoje iremos falar sobre o capítulo 244 do mangá de Jujutsu Kaisen. Então bora lá. Finalmente, veremos a luta do Yuji Higuruma versus o Sukuna. Temos o flashback do pessoal bolando o plano de usar o Takaba como distração para que o Yuta pudesse matar o Kenjaku. Mas eles só vão fazer isso se o Gojo for derrotado pelo Sukuna. Porém, depois ele deve ir ajudar na luta contra o Sukuna. Hanjime diz que vai na frente. Kusakabe fala que ele não vai conseguir fazer nada e será morto rapidamente. É o mesmo que mandar a Miua lutar contra o Sukuna. Caso o Kenjaku sobreviva, os jogadores do abate serão os primeiros a morrer. Noritoshi Kamo resolve ir embora porque acredita que não vai ajudar muito e quer proteger a sua família fugindo com eles para fora do Japão, pois acredita que o Sukuna não irá atrás dele em outro país. Kusakabe fala que aqueles que não se importam em morrer ou de arriscar a própria vida devem lutar. Higuruma fala que vai lutar depois do Hanjime, e ele usará sua técnica amaldiçoada para confiscar a técnica do Sukuna. Hanjime fica bravo por acharem que ele morrerá facilmente pro Sukuna. O Hakari fala que é hipoteticamente falando e agradece a ele por deixar o Gojo lutar primeiro. Higuruma fala que se a pena de morte for acolhida, poderá lutar contra o Sukuna usando a espada do carrasco. Kusakabe fala que uma espada que mata com um único golpe seria ótimo, mas tem alguma garantia que o Sukuna terá a pena de morte? O Yuji fala que depende de quais crimes o Sukuna será julgado. O Yuji fala que trocou de lugar com o Sukuna 3 vezes, sendo elas no colégio, no formatório e em Shibuya. Tiveram morte no reformatório e em Shibuya. Desde o momento que o Sukuna possuiu o Fushiguro, ele tem feito o que bem entende em Shinjuku. Eles podem reduzir as opções para a acusação e forçar uma opção que leve a pena de morte. Resumindo, o que eles têm do Sukuna são lesões corporais do Yuji no colégio, sequestrou seu corpo, tentativa de homicídio de Satoru Gojo, no reformatório tentativa de homicídio no Yuji. Como o Yuji voltou à vida naquela época, então só será considerada a tentativa de homicídio. Em Shibuya, 2 homicídios de 2 garotas do ensino médio, usuárias de energia amaldiçoada. Tentativa de homicídio contra várias pessoas, homicídio no Haruta, incêndio criminoso em vários prédios, e o problema é que lá são os dedos do Sukuna. Seria difícil comprovar a culpa dele, sendo que o causador seria um objeto amaldiçoado. Pode até ser um crime culposo, mas não há como comprovar que ele induza ou astiga o ato. É o mesmo caso da mãe do Junpei. Seria difícil comprovar o dolo. A estimativa de sentença por homicídio é de condenação de 10 anos de prisão se for de uma pessoa. Prisão perpétua ou pena de morte se forem 2 pessoas ou pena de morte se forem 3 pessoas ou mais. O Sukuna fez tudo isso de forma cruel, causando um grande impacto social e possibilitando apenas alternativas de reabilitação. Se fosse um julgamento normal, usariam o caso Nagaya como base e com certeza daria a pena de morte. Miua pergunta ao Kusakabe se ele entendeu, mas ele responde que não. Mas ele está fingindo que entendeu, mas em julgamento normal, Sukuna teria pena de morte. Mas na técnica do Higuruma, o juiz julga individualmente os crimes. E se fosse julgar todos os crimes de uma vez só, já seria pena de morte. Mas o problema não são os crimes menores absorvidos pelo crime maior. Por exemplo, se você esfaquear alguém, você pode ser acusado de lesão corporal ou tentativa de homicídio, mas se você rasga as roupas de alguém, será dano material. Existe a possibilidade do juiz julgar o Sukuna por crime de dano material aos danos nos edifícios. E nesse caso, pena de morte seria bem difícil. O Yuji fala que o juiz julgou o seu caso de pachinko e o Sukuna pode ser acusado por algum crime leve cometido pelo Yuji, só por ter encarnado nele. O pior seriam os crimes de 1000 anos atrás. Miua questiona se nesse caso os crimes não estariam prescritos. Higuruma responde que a prescrição foi introduzida no mundo moderno. Em 2010, o Código de Processo Penal foi alterado, eliminando a prescrição para homicídio. A prescrição se manteve para os crimes cometidos antes de 1985, mas no Código Yoro da Era Heian, a prescrição não existe. O Yuji pergunta qual o certo.
e Higuruma responde dizendo que não sabe. Se o autor do crime sair do país, o prazo de prescrição é suspenso. Dependendo da forma que o Sukuna lidar com isso, antes de reencarnar, o prazo de prescrição pode não valer mais sob a lei moderna. O juiz é um Shikigami da técnica amaldiçoada do Higuruma, e ele julga conforme o que Higuruma acha. Considerando todos os crimes do Sukuna, são baixas as chances dele receber uma pena de morte, mas será capaz de tirar a técnica inata dele. Você não sabe se vai tirar as 10 sombras ou a expansão de domínio. E o Yuji fala que talvez haja uma forma do Sukuna receber pena de morte. Bem meio de longe ataca o Sukuna com seus corvos, e Higuruma também ataca ele e Yuji e acerta vários socos nele, mas ele bloqueia com as mãos. Higuruma prende o Sukuna e usa sua expansão de domínio, sentença do suicídio forçado. O Yuji havia proposto uma terceira instância no julgamento do Yuji, naquela vez que eles lutaram, mas dessa vez vão colocar o Sukuna junto. Assim podem acusar o Sukuna de genocídio em Shibuya. A sentença do suicídio forçado escolhe aleatoriamente o crime do alvo para ser processado na primeira, segunda ou terceira instância. Se pedir um novo julgamento, poderá colocar o Sukuna. Higuruma então joga as acusações dos crimes do Sukuna, que acaba sorrindo. E assim é finalizado o capítulo. Galera, o que vocês acharam de tudo isso? Comenta aqui embaixo nos comentários, beleza? Se gostaram do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para perder nenhum vídeo. Então até o próximo vídeo e fui!